Isso, agora deu. Então, boa noite, né? Nós vamos falar hoje sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um dos conteúdos que está no edital para vários cargos, né? Nós temos lá o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é importantíssimo saber sobre esse conteúdo, não somente para esse concurso. Qualquer concurso na área da educação que vão fazer, muitas vezes, a maioria das vezes, pode-se dizer até que 99% tem sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, saber desse conteúdo é essencial para vocês, tá? Então, sempre estar estudando o Estatuto, ele é importante por conta disso e por conta do próprio conhecimento, né? A gente precisa sempre saber dessas leis. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para a gente poder estudar para concurso público, como é uma lei extensa, nós temos que saber os princípios, o que direciona essa lei, entender essa lei para poder responder as questões. Que as questões de um concurso público, elas são direcionadas à interpretação dessa lei, né? Então, não adianta ficar decorando artigos. A melhor coisa a fazer é interpretar o que fundamenta a lei Estatuto da Criança e do Adolescente. Que decorar artigos, nenhum advogado, difícil decorar, sempre ele vai buscar, né, através da lei, para poder interpretá-la corretamente, né? Então, nós iremos direcionar essa interpretação da lei, né? Qualquer dúvida, vão perguntando. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei, né, direcionada, um estatuto, é uma codificação que ela vai tratar do universo mais específico vinculado ao tratamento social e legal. Então, é uma lei direcionada. Como nós, brasileiros adultos, devemos tratar socialmente e legalmente quem? As crianças e os adolescentes. Por conta que, antes do Estatuto, nós tínhamos outra lei, que era o Código do Menor. O Código do Menor, o direcionamento dessa lei, era direcionado a punir, vigiar e punir, né? Mas era direcionada a punir essa criança e esse adolescente. Ela era vista como menor, por isso o Código do Menor, né? Então, quem era criança ou adolescente, não era falado criança ou adolescente, era falado menor. E esse menor, ele estava em situação irregular, socialmente. Então, geralmente, ele era punido. Como que ele era punido? Colocado, por exemplo, no internato, né? Então, ele tinha esse pensamento. E quem ficava, muitas vezes, responsável, né? É o Estado. Então, o Estado que tinha lá, por exemplo, a FEBEM, e através de verificar crianças que estavam em situação irregular. Por exemplo, está uma criança lá pedindo no sinaleiro. Essa criança era pega, né? Então, não era visto que ela estava sendo sem os seus direitos, porque a criança não tinha direito. Estava sendo verificada que ela estava em uma situação irregular, que ela estava pedindo. E ela estando pedindo, ela, né, sem essas dificuldades financeiras, o Estado cuidava, colocando ela no internato. Só que o internato, os cuidados que eram feitos eram com castigos, né, e assim por diante. Então, esse era o Código do Menor. Daí, depois, veio em 1988, a Constituição Federal, que tornou a criança e o adolescente um sujeito de direitos. Quando a Constituição de 88 falou, né, escrito na Constituição, que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos, foi uma transformação. Daí, de 88 até 90, em muitas discussões, que veio o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi criado essa lei, tá? É lei brasileira, né? Ela é tratada a criança e adolescente, e o objetivo dela é como nós, adultos, devemos tratá-la socialmente e legalmente, né? E é um espírito de maior proteção e cidadania decorrentes da própria Constituição, como eu falei para vocês. Então, a Constituição que tornou a criança e adolescente o sujeito de direitos, e a partir disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio protegê-lo.
diferente do Código do Menor, que era punir. Tá? Punir, castigar, todas essas ações eram feitas no Código do Menor. Agora, proteger, né? A proteção integral, prioridade absoluta, são os princípios que regem o Estatuto, além de sujeito de direitos. Por que eu estou falando essas palavras várias vezes? Para que vocês entendam que o Estatuto da Criança e do Adolescente é fundamentado nisso. Proteção integral, prioridade absoluta, sujeito de direitos. Tá? Então, todos os artigos têm que direcionar a isso. Tá? Muito bem. Então, aqui está o artigo 227 da Constituição Federal, que veio passar essa responsabilidade a quem? A nós adultos. No artigo 227 da Constituição Federal diz o seguinte: é dever de quem? Da família, da sociedade e do Estado. Então, a Constituição Federal passou a responsabilidade para todos nós adultos. Ele não direcionou apenas a família, ou direcionou apenas a sociedade, ou apenas o Estado. Estado, sempre falando, Estado é poder público, tá? Quando falar Estado, é poder público. Então, não é uma dessas instituições, né? Todas elas têm o dever do quê? De assegurar a quem? A criança e adolescente. E até eu grifei ali, ó, com absoluta prioridade. Então, o Estatuto tem a visão assim, ó, a prioridade tem que ser a criança e adolescente. Por que essa prioridade? Porque ela está em desenvolvimento. E se você perder essa etapa dela, de desenvolvimento, né, vai ter consequências futuras. Então, nós temos que atender agora. Quem? Família, sociedade, Estado. Tudo isso estava sendo falado na Constituição Federal, que depois de repetir esse mesmo artigo no Estatuto e também na LDB, em todas as outras leis, ele vem reforçar esse pensamento, né? Então, vamos lá, artigo 227 da Constituição. Dever da família, sociedade, Estado, assegurar a criança e adolescente com absoluta prioridade. Daí vai falar dos direitos. Direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer. Veja, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. Então, tornou essa criança e adolescente sujeito de direitos. E verifique, gente, lazer, né? Parece uma coisa tão comum, mas a Constituição veio falar. Por quê? Porque antes os pais, se não quisesse proporcionar isso aos filhos, não proporcionavam. Entenderam? Porque não era lei. Então, a Constituição veio falar, ó, direito à educação, lazer, alimentação, saúde, profissionalização, direito à vida, né? Também, né, a Constituição diz, além de colocá-los a salvo, essa criança e adolescente, de toda forma de negligência. O que é negligência? É eu, adulto, verificar alguma coisa e me omitir. Não fazer nada para mudar a realidade dessa criança e adolescente. Negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Né? Então, nós temos que colocá-los a salvo. Por isso que é absoluta prioridade e proteção integral. E a proteção integral também envolve, que nem o Código do Menor só pensava em cuidar da criança nos aspectos físicos, dar de comer, alimentar e até educação. Mas não pensava nos aspectos de dignidade, respeito, liberdade e lazer. Então, o Estatuto veio tornar essa prioridade absoluta, ou essa proteção integral, atendendo essa criança e adolescente em todas as suas necessidades. Entendeu? Não é somente o aspecto de dar de comer, alimentação, comida, família, não. É dignidade, né? Respeito, cultura, lazer. Quem falou isso? Artigo 227 da Constituição, tá? Mas depois no Estatuto vem confirmar. Então, o que é o Estatuto? É uma lei federal, 8.069. É importante saber o número da lei? Sim, por quê? Porque em muitos concursos, muitas questões
Não está escrito Estatuto da Criança e Adolescente, está escrito Lei 8.069/90. Então, a pessoa tem que saber que a Lei 8.069/90 é o Estatuto da Criança e Adolescente, é a mesma lei, né? É a lei, né? E o Estatuto dispõe sobre a proteção integral, como eu falei para vocês. Prioridade absoluta e proteção integral. Nós vamos atender essa criança e adolescente na sua integralidade, e não somente um aspecto. É em todo o seu desenvolvimento. Quais são os princípios do Estatuto, né? A palavra integral é inspirada no espírito da Convenção Internacional, então já se preocupava com esses aspectos de integralmente, né? Na verdade, o Estatuto é a única doutrina jurídica que preside a normativa internacional para a infância e juventude. Então, o Estatuto, ele veio depois dessas discussões, como eu falei para vocês, dessas convenções internacionais. Então, tornou-se uma normativa, né, uma lei específica para crianças e adolescentes. E dizemos que a proteção integral se refere à garantia de todos os direitos. Por isso que eu falei para vocês. Não é só dar de comer, alimentar, né, saúde. É todos os direitos, dignidade, respeito, cultura, lazer. Por isso, proteção integral, tá? E também direito para todas as crianças. Porque o Código do Menor, antes do Estatuto, a lei era direcionada para as crianças pobres, para as crianças que estavam de forma irregular, era dessa maneira. O que é forma irregular na família, né? Por exemplo, elas eram nascidas fora do casamento, tá? Então, era vista que elas eram nascidas fora do casamento, elas estavam em situação irregular. O Código do Menor via dessa forma, tá? Então, o Estatuto veio dizer, ó, essa lei se refere para todas as crianças, ricas, pobres, fora do casamento, no casamento, tudo. Todas elas têm direito. Entenderam? Porque antes era assim, criança que era fora do casamento já era excluída, né? Então, não era visto como algo da ordem social. Então, o Estatuto veio, por isso que eu disse para vocês, essa transformação de uma lei que tinha, que era o Código do Menor, para o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, houve uma volta, né, enorme. Houve uma outra visão, tá? Então, por isso a importância do Estatuto, né? Tem pessoas que falam do Estatuto sem conhecer realmente que lei que é essa. Como é que nós devemos interpretar? Como eu falei para vocês, o Estatuto, ele dispõe sobre a proteção integral. É esse pensamento que nós temos que ter. Por quê? Para interpretar qualquer artigo, tem que direcionar a proteção integral. Nada, nenhuma palavra que exclua ou que vai punir se refere ao Estatuto. Essas ações não se referem ao Estatuto. O Estatuto vai proteger, vai dar prioridade. Tá? Proteção integral, prioridade absoluta. Direitos para essa criança e adolescente. Daí existe algo que muitas vezes são cobrados nas provas, que é o que é criança e o que é adolescente, segundo o Estatuto. E por que o Estatuto direciona o que é criança e adolescente? Por que ele separa? Ele separa para o atendimento direcionado à criança e direcionado ao adolescente. Por isso que ele separa na idade, certo? Porque muitas vezes, pode verificar, talvez a gente pode encontrar adolescentes com 13 anos que ainda têm comportamento de criança, ou crianças com 10 anos que já são adolescentes, né? No aspecto psicológico, tem muitas influências que vão envolver. Não significa uma separação, agora é criança, acabou, agora vai ser adolescente, né? De forma alguma. O Estatuto organiza dessa forma, nessa idade limite, para o atendimento direcionado. Por exemplo, a criança é vista, por exemplo, se ela comete o ato infracional. O que é ato infracional? Ele é como se fosse um crime. Mas por que ele não é chamado de crime no Estatuto?
ele não é chamado de crime para não transformar essa criança adolescente num criminoso. Então, é falado que ela cometeu um ato infracional. Se ela comete um ato infracional enquanto criança, o atendimento vai ser direcionado à proteção, a medidas de proteção, de proteger essa criança. É visto essa criança como que algo foi violado dos seus direitos. Vocês vão dizer assim, mas ela fez errado. Por exemplo, ela pegou vamos dar, né, eu fui conselheira tutelar, tive várias situações. Mas pega a criança, ela brigou, pegou um skate e deu na cabeça do outro lá, quase matou o outro, tá? Mas ela é uma criança. Ela vai presa, tal? Não, ela vai ter tomado as medidas de proteção. O que é as medidas de proteção? Os encaminhamentos para psicólogo, para tratamento, para família, para drogas, tá? Então, todo esse direcionamento. Agora, se ela for adolescente, as medidas serão outras. Ela já vai responder um processo, tá? Ela vai responder um processo, vai ser chamada, ela tem direito de se defender, tudo certinho. Mas ela já vai responder. E ela vai ter as medidas socioeducativas e também as protetivas. As protetivas, tanto para criança como para adolescente, cometendo ato infracional ou não, elas sempre serão tomadas, as medidas protetivas, porque o Estatuto direciona a proteção integral. Agora, as medidas socioeducativas é para o adolescente, tá? Que muitas vezes são esses encaminhamentos, né? Instituições que vão tirar por um período a liberdade, né? Liberdade assistida e assim por diante, tá? Então, por isso que se direciona no Estatuto o que é criança e adolescente. E essa é uma questão que muitas vezes cai em concurso público. O que é criança e adolescente? Então, quero que vocês prestem bem atenção, porque muitas vezes cai, e às vezes cai como pegadinha. E às vezes as pessoas erram por conta de não prestar atenção. Então, o que diz aqui, ó? Aqui vai estar no artigo, nos primeiros artigos também do Estatuto. Mas aqui explicando sobre o Estatuto. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Essa palavra é essencial. Criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Quando ela completa 12, ela torna-se adolescente. Então, se tiver uma questão, já vi questões assim, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade? Não. É 12 anos de idade incompletos, certo? Por quê? Porque as medidas que serão tomadas para ela vai depender da idade que ela tem, como eu acabei de falar para vocês. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, ela pega um skate e ela dá uma skateada na cabeça do outro, quase mata. Hoje, que ela tem 11 anos, ela vai fazer 12 anos amanhã. Se ela tiver essa atitude um dia antes de fazer 12 anos, ela é criança. As medidas que serão tomadas é para criança. Agora, se ela tem 12 anos completos e dá skateada, as medidas que serão tomadas são para adolescentes, que são as medidas socioeducativas e protetivas, tá? Então, o que é interessante vocês saberem? O que é criança, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente? Criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos, não pode esquecer isso. 12 anos de idade incompletos é criança. E adolescente, entre 12 e 18 anos, tá? Existe também, no Estatuto, aonde diz que, em casos excepcionais, poderá ser considerado adolescente até 21 anos de idade. Mas esses casos excepcionais não somos nós, pobres mortais, que resolvemos. É o juiz, entendeu? Porque numa situação que acabei de falar para vocês, né? A pessoa, o adolescente, por exemplo, está com 18 anos, está com 17 anos, vai fazer 18 anos amanhã, tá?
Então, se ele comete algo errado hoje, ele é adolescente. Se ele completou 18, ele já vira um adulto, já responde por adulto. Então, qual que é as consequências? Ele não vai responder pelo estatuto, quando ele é de maior. Ele vai responder pelo Código Penal, porque ele é adulto. Daí é crime, daí não é ato infracional, tá? Outra situação, né? Então, dessa forma, ele sendo adolescente, ele vai responder pelo estatuto. O estatuto vai tomar as medidas socioeducativas e as protetivas. Agora, ele já é adulto, é o Código Penal. Ele vai ser preso, ele cometeu um crime. Até as palavras mudam, né? Para que vocês saibam essa diferença. Então, o que vocês têm que saber? O que é criança até 12 anos incompletos e o que é adolescente, de 12 a 18. Muito bem. E também, no Estatuto, vai falar a mesma coisa que fala na Constituição Federal. Dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à proteção integral. Então, o Estatuto vem confirmar o que diz na Constituição. E outra coisa, gente, por isso que o Estatuto passa a responsabilidade dessa educação não somente para a família, não somente para a sociedade. O microfone ligado aí, isso. Não somente para a família, não somente para a comunidade, a sociedade ou o poder público. Todos são responsáveis. Como é que todos são responsáveis? A partir do momento que tem uma festa e não se vende bebida para adolescentes. Entenderam? Isso é responsabilidade social. Faço uma festa de aniversário, distribuo bebidas para adolescentes, eu posso ser preso, né? Por quê? Mas é uma festa. Não tem problema. É a tua responsabilidade, né? Então, essa responsabilidade que passa a todos, né, no cuidar da criança e adolescente. Muito bem. Aqui, nós temos, para estudar uma lei, por exemplo, que no Estatuto da Criança e Adolescente, muitos editais, eles vêm, muitas vezes, específico qual artigo que vai ser cobrado. Mas o edital de Carambeí, ele não está especificado, ele está Estatuto da Criança e Adolescente, então ele dá uma abrangência maior, a gente não sabe qual artigo que vai cair. Então, como é que a gente estuda o Estatuto para concurso que está lá, a lei inteira, né, pode-se dizer? O que você deve estudar é as disposições preliminares e depois os artigos direcionados à educação, já que você está fazendo para a educação. Entenderam? Daí, quem está fazendo para a saúde, os artigos direcionados à saúde. As disposições preliminares e depois os artigos direcionados à saúde. Quem vai fazer, né, por exemplo, de advogado, vai verificar os aspectos, daí quase todo o estatuto, dos direitos, né? Então, é direcionado à lei, de acordo com o concurso que você vai fazer, já que lá diz apenas Estatuto da Criança e Adolescente. Então, nós iremos estudar as disposições preliminares, que é para todos os cargos, e depois nós iremos direcionar a educação. Daí a saúde, né, quem poderá dar uma lida lá, porque, e daí qualquer coisa tirar alguma dúvida, a gente vai encaminhando, tá? Então, disposições preliminares, esse é o estatuto. Outra coisa, outra dica, vou estudar o estatuto, ou qualquer outra lei, a LDB, qualquer outra lei, sempre pegar lá no Google a lei atualizada. Por quê? Porque sempre há alterações, tá? Para que vocês vejam as alterações que acontecem. Porque muitas vezes você pega lá um livrinho lá que você tem, o estatuto antigo, né? Então, houve muitas alterações, as alterações acontecem sempre, sempre, todo ano. Esse ano aconteceu alterações da lei. Sempre tem um artigo ou outro que acontece uma alteração. Então, sempre é bom pegar o artigo atualizado. Outra dica, se foi atualizada a lei agora, não significa que vai cair no concurso agora. Por quê? Porque certamente a prova já está organizada, né, gente? Eles não vão organizar a prova ali uma semana antes, eles vão demorar mais tempo. Pode perguntar, Carolina. Professora, sobre o ECA,
eu peguei uma prova dessa mesma banca, e daí ela tinha uma questão que me deixou muito em dúvida, que dizia assim: dentre os direitos do adolescente privado de liberdade, segundo o ECA, no seu artigo 124, qual das alternativas a seguir corresponde a um direito? E eu fiquei em dúvida porque, para mim, ali vários são. Daí dizia assim: ser informado da sua situação processual quando um advogado solicitar, ter acesso às suas redes sociais, como Facebook e Instagram, acredito que essa deva estar errada, receber escolarização e profissionalização, receber visitas ao menos mensalmente e realizar atividades livres, culturais, esportivas e lazer. Eu fiquei muito em dúvida das atividades livres, culturais, fiquei em dúvida com relação à escolaridade. Eu não saberia o que responder, porque para mim várias ali estão corretas. Isso, só que assim, qual prova que você pegou? De que cargo que era? Era para professor. Ah, para professor? Puxa vida, é isso que eu acho ruim, porque o artigo que você pegou é direcionado a quem é privado de liberdade. Então, eu posso dizer, na área da educação nós não usamos isso, né? Porque privado de liberdade é aquele adolescente que cometeu um ato infracional, que respondeu o processo e foi privado de liberdade, tá? Mas eles têm vários direitos, tanto é que está falando quais são os direitos. Vamos verificar lá na lei. Deixa eu passar lá aqui para você que eu já mostro. Tá. O artigo 124. Ó, entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público, peticionar diretamente a qualquer autoridade, avistar-se reservadamente com seu defensor, ser informado de sua situação processual, tudo dá o direito. Então seria a letra A a alternativa correta, no caso. E eu já ia pensar, como professora, eu já ia pensar nos outros fatores. A questão de ele continuar recebendo estudo, a questão dele ter direito a socializar, a cultura, Isso, aqui está, ó, receber escolarização e profissionalização, receber atividades culturais, ter acesso aos meios de comunicação, ele tem todos os direitos, ele não se priva de nada. Por quê? Vou dar um exemplo. Se o adolescente está lá, preso lá, né, em termos, para a gente da liberdade, vamos usar esse termo. Ele tem todos os direitos, porque ele é um sujeito de direito, não perde nenhum direito. Então, todos aqui são os direitos dele, ó, tratado com respeito e dignidade, permanecer internado na mesma localidade, mais próximo dos pais, então aqui por conta da família, receber visitas ao menos semanalmente, aí está mensalmente, você falou, né? Ela está mensalmente. Então, receber visita ao menos semanalmente. Corresponder com seus familiares, então, todos os direitos que ele tem. A família, ter acesso aos objetos necessários, receber escolarização, a educação, atividades culturais, ter acesso aos de comunicação social. Lá diz ter acesso ao Facebook e redes sociais, eu achei que essa questão estaria errada. Porque essa questão, infelizmente, que foi feita, foi muito mal elaborada. Né? Por conta que o Facebook, a gente já tem uma outra visão, mas aqui fala, e também a própria lei nos direciona aos meios de comunicação social. Facebook... mas lá diz ter acesso às suas redes sociais, como Facebook e Instagram. Mas eu achei que era... E dá uma interpretação dúbia, por conta que tudo isso é comunicação. Entende? Então, por exemplo, essa é uma questão direcionada a entrar com recurso. Entende? Porque se ele está em reclusão, esse acesso a redes sociais, nesse sentido, Facebook e Instagram, não daria uma abertura para, de repente, ele cometer mais um ato infracionário? Só que assim, ó, como a lei não especifica, entendeu? A lei fala meios de comunicação social. Então, ela dá uma abertura, meios de comunicação social. Então, por exemplo, o que o advogado faz? O advogado entraria nesse processo aqui, não, mas meios de comunicação social, o Facebook é comunicação social. Sim, o Instagram também. Isso, então, exatamente. Por isso que a lei... Eu rodaria nessa, com certeza. Muitas vezes a lei nos direciona
há interpretações diferentes por conta que ela não especifica bem. Porque quando foi feito, comunicação social não se preocupava tanto com Facebook e Instagram. Entendeu? Mas eles são meios de comunicação social. Tá bom? Obrigada, professora. Querida. Daí, assim, mas você foi, gostei da tua interpretação, e assim mesmo tem que ser. Tem que verificar o que direciona os direitos, né? O que direciona os direitos realmente desse adolescente. Ok. Então, dessa Obrigada. forma, não pensar por nada. Vamos lá, vamos voltar lá nos nossos slides. Então, continuando, aqui as disposições preliminares, né? Essa lei dispõe sobre a proteção integral, então sempre tem que pensar, interpretar as questões direcionadas a essa proteção integral da criança e adolescente. E aqui que eu falei para vocês agora há pouco, eu expliquei, é o artigo 2º das disposições preliminares do Estatuto da Criança e Adolescente, no título 1, o que é criança e o que é adolescente. E como eu falei para vocês, no parágrafo único, que vai falar desses aspectos de serem aplicados excepcionalmente. Então, vou ler aqui, ó, parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente. Tem que ter essa palavra na cabeça. Excepcionalmente não é em todos os casos, tá? Eu não sei quais casos serão, mas excepcionalmente, quem que vai aplicar? Juiz vai aplicar esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Como eu falei para vocês, ele cometeu um ato infracional. Com 17 anos, ele vai fazer 18 amanhã, então ele é considerado criança. Daí ele vai responder pelo que ele fez por um dia só? Não, ele vai responder até 21 anos de idade, dependendo do que ele cometeu, né? Mas quem decide isso somos nós? Não, ele responde processo, é tudo, né, aquela situação. Tá? Para que vocês possam entender esses casos excepcionais. Tá? Mas existe sim, né? Pode ser aplicado o estatuto, sim. Qual que é a diferença? Que o Código Penal, ele já é mais direcionado a punições, porque é crime, né? Penalidades, penal vem de penalidades, tá? Agora, Estatuto da Criança e Adolescente vem de proteção, né? De prioridade, de direitos. Então, é um outro tratamento, certo? Então, por isso que diferencia o que é criança e o que é adolescente. E nesses casos, ele, por ser adolescente ainda, pode responder até 21 anos de idade. Muito bem, continuando. As disposições preliminares, ainda o artigo 3º. O que diz o artigo 3º? Que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos, né, fundamentais e inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral. É a questão que você acabou de falar. Que você interpretou dessa forma, e eu disse que você interpretou dessa maneira bem correta, Caroline, né, Caroline? Você interpretou da maneira bem correta, porque no artigo 3º direciona isso. A criança, adolescente goza de todos os direitos fundamentais, sem prejuízo da proteção integral. O que é sem prejuízo da proteção integral? Ela cometeu um ato infracional? Sim, tá? Mas ela não pode perder os seus direitos, todos eles. A dignidade, a família, a saúde, todos os direitos. Por isso que eu gostei da interpretação que a Caroline fez, que ela direcionou a essa interpretação dos direitos. E é isso mesmo. Por mais que ele cometa um ato infracional, porque a gente não fala crime, a gente fala ato infracional, ele vai ter a proteção integral, né, vai ter as medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas, segundo o Estatuto, são direcionadas a protegê-lo, a fazer encaminhamentos, como eu falei para vocês. Claro que, de repente, ele pode ter a prisão, né? Pode ficar como é que diz? Acabei de falar, privado de liberdade. Ele pode ficar privado de liberdade. Certo? Responder lá de acordo com o que ele fez, ele pode ficar privado de liberdade. Mas os seus direitos não mudam. Os seus direitos são iguais, né? Ele tem todos os direitos, sem prejuízo dessa proteção integral, tá?
assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades. Ah, ele está lá, privado de liberdade, ele vai ter o aspecto de profissionalização, ele vai ter escola, ele vai ter saúde, ele vai ter convivência familiar, tudo, dignidade, né? Porque o estatuto vê que a criança, da seguinte maneira, se esse adolescente cometeu algo, que os seus direitos foram violados em algum momento. Entendeu? É dessa forma que o estatuto verifica. Então, se ela pegou, é diferente do Código Penal, como eu falei para vocês. Então, o estatuto verifica se aconteceu alguma coisa, um ato infracional, algum dos direitos foi violado. Até pode ser a saúde. Entendeu? A saúde, ele tem um problema lá e tal. Então, o seu direito à saúde foi violado. Não tomou um medicamento que precisava, alguma coisa assim. Então, o estatuto vê dessa forma. Por isso que protege. Tá? Muito bem. Então, repassando, né, todas as oportunidades, facilidades, a fim de lhes facultar o quê? O desenvolvimento. Acabei de falar para vocês, ele está em crescimento. Tudo é direcionado para que ele tenha um desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Então, protege ele, os seus direitos, a fim de que ele se desenvolva em todos os aspectos. Por isso que é essa proteção integral dos aspectos físico, mental, moral, espiritual e social. Diferente da outra lei que direcionava apenas os aspectos físicos, né, de desenvolvimento. Ele cresceu, alimentação, higiene. Aqui não, ó, mental, moral, espiritual e social. Tá? Muito bem. Daí o parágrafo único do artigo 3º, ele foi incluído pela Lei 13.257 de 2016. Outra coisa que também eu gosto de falar para vocês quando vocês vão estudar uma lei. Para incluir algum artigo ou alterar palavras de algum artigo da lei, é sempre através de outra lei. Tá? Então, aqui, por exemplo, essa lei 13.257 de 2016, ela incluiu esse parágrafo único no artigo 3º. Quando eu for falar de LDB, eu vou mostrar para vocês. Eu gosto de pegar a LDB na íntegra, né? Daí a gente verifica as alterações que ocorreram. Quando ele vai lá, muitas vezes você vai na lei, está tudo riscado, esses riscos significam as alterações que houveram, mas sempre por outra lei, tá? Então, aqui, a Lei 13.257, ela incluiu no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 3º, parágrafo único, o seguinte: os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, cor, religião, crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia, outra condição que diferencia as pessoas, famílias ou comunidade em que vive. Daí vocês vão pensar assim, nossa, mas por que escrever tudo isso, né? Eu que fui conselheira tutelar, a gente verifica que muitas vezes a família pensava assim, eu tenho dinheiro, o estatuto, né, vai ser diferente. Não tem isso. O estatuto é para todas as crianças, ó, todas. Os direitos é para todas as crianças, sem discriminação. Pobre, rico, né? Nasceu no casamento, fora do casamento, idade, sexo, raça, etnia, tudo isso. Então, para mostrar que é para todas as crianças. Então, aqui especificou no parágrafo único do artigo 3º do Estatuto. Muito bem. No artigo 4º do Estatuto, ele vai falar o que diz lá na Constituição Federal, que nós vimos, acabamos de ver 2 vezes ainda, né? Vai falar que é dever de quem? Da família, de quem mais? Comunidade. O Estatuto complementa, né? Comunidade, sociedade geral e do poder público. Então, fala todo mundo, todas, né, essas instituições, família, comunidade, sociedade e poder público. Assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos. Já verificamos, né? Diferentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Isso é bom saber quais são os direitos, que já teve questões
direcionadas quais os direitos, né, da criança e adolescente. Então, são todos esses, tá? Outra coisa importante, verifique que a responsabilidade de cada um adulto, é dever, cuidar, assegurar com absoluta prioridade todos esses direitos, tá? Daí, no parágrafo único do artigo 4º, ele vai dizer o que essa garantia de prioridade compreende. Então, ele vai especificar o que essa garantia de prioridade vai direcionar, né? Então, letra A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Então, vou dar um exemplo, né? Uma prefeitura. A prefeitura quer fazer uma ponte, bem bonita lá, bem grandona. Mas na cidade não tem atendimento para as crianças. De saúde, por exemplo. Ou não tem creche para todos. Tá? Então, o poder público não, o fórum, né, a promotoria pode fazer com que essa prefeitura cancele essa construção da ponte e pegue esse dinheiro e transfira para esse atendimento da criança e adolescente. Tem que ser prioridade, tem que ser precedência, tem que ser primazia. Isso direcionar prioridade absoluta. Entendeu? Tem que ser pensado na criança. Por que tem que ser pensado na criança? Porque ela desenvolve. Hoje ela está com 5, amanhã está com 10, e de repente ela já está com 20 anos, já não é mais criança, adolescente. É num piscar de olho. Tá? Então tem que cuidar agora. Então não dá para deixar para depois. Por isso, essa garantia de prioridade. Tá? E destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, quando saiu o estatuto, a lei direcionou a essas ações do poder público, né, de se preocupar com tudo isso. Não só o poder público, a sociedade em geral, a família. Então, por isso que todos são cobrados. Por exemplo, né, gosto de dar exemplo para vocês. Alguns anos atrás, antes do estatuto, né, quem é mais antiguinho que nem eu, mas não sei se é tão antigo que nem eu, mas lembra que, por exemplo, revistas pornográficas eram na banca, assim, normalmente, né? Existia um monte de revista pornográfica. Com o estatuto falando do respeito, da dignidade das crianças, colocou-se agora, né, as revistas pornográficas, apesar que as crianças hoje veem internet, é pior ainda. Mas esse é outro, né, quando foi feito o estatuto não tinha tanto desenvolvimento assim das redes sociais. Mas o que é? Agora é colocado uma tarja preta, uma coisa, né? Para que não verifique, não fique exposto dessa forma. E como eu falei para vocês, uma festa não pode ter bebida alcoólica para criança, né? Nem adolescente. É proibido vender cigarro. Então, tudo isso passa a responsabilidade a todos adultos, né? Todos os adultos brasileiros. Muito bem. O artigo 5º do Estatuto, ele vai falar o seguinte, tá? Ainda das disposições preliminares, tá? Nós vamos verificar do 1º ao 6º artigo das disposições preliminares. O artigo 5º vai falar o seguinte, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nós já verificamos isso. Então, nenhuma criança pode ser objeto, né? Negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Punido na forma da lei. Quem que vai ser punido? O adulto. Na lei, qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. O que é ação ou omissão? Ação é a pessoa atentar, né, por ação, por exemplo, direito à educação, né? O pai lá e a mãe não quer matricular o filho na escola. Então, é por ação, né? Ele teve essa atitude, ou de violência, ou de abuso, qualquer outra coisa, né? Que violentou, que não respeitou ao direito, por ação, do direito da criança e adolescente. Por ação, então a pessoa é punida por isso.
Mas também a pessoa é punida por omissão. O que é omissão? Vou dar um exemplo. Na escola, direcionado à escola, né? Ou também falar, de repente, postinho de saúde. Na escola, a escola soube de uma situação que a criança está sofrendo violência. E ficou quieta. E não falou nada. E não denunciou ninguém. E, de repente, acontece o pior com essa criança. E a pessoa sabia, ela pode ser punida por omissão. Porque nós temos o dever de proteger a criança e adolescente. Entenderam? A conexão que você faz é dessa forma que é vista. Então, você responde, você pode ser punido por ação ou omissão. Então, na escola, viu que a criança está lá com vários hematomas. Ou não só na escola, vamos falar num postinho de saúde. Chega no postinho de saúde, verifica que a criança está com hematomas. E não denuncia, você não vai prender o pai, não vai julgar, não. Você desconfia, só desconfia, por desconfiança. Posso denunciar? Deve denunciar. Porque eu sempre digo, né? Eu fui conselheira tutelar, a família, ela é uma célula fechada. Para você saber o que acontece dentro da família, não é fácil. Mesmo como conselheiro tutelar, às vezes acontecia casos horríveis. Para você descobrir o que é verdade, as crianças, elas têm medo de perder a família. E elas negam, entenderam? Então, você saber realmente o que é verdade é um processo que muitas vezes demora. Então, por isso que você deve denunciar qualquer coisa, né? Alguma coisa que você sabe, senão você pode responder por omissão. Por ação ou por omissão. Tá? Qualquer direito que não for respeitado dessa criança adolescente. Muito bem. Artigo 6º. Na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, essa lei, acabamos de falar, como que ela é interpretada? Ela é interpretada para criança e adolescente, pessoas em desenvolvimento. Como eu falei para vocês, não vê assim, como ela né? Por exemplo, dá um exemplo, posso dar exemplo para vocês pensarem. Quando eu era conselheira tutelar, eu lembro que teve uma situação de uma criança de 2 anos, acho que ela mordeu toda a coleguinha, deu várias mordidas lá na creche, né? Não foi em Ponta Grossa, foi em outra cidade. E deu umas 100 e poucas mordidas. E daí os pais foram denunciar na delegacia, né? Então, uma situação dessa, já deixo quem quer perguntar, foi denunciar na delegacia. Daí, nessa situação, não tinha que denunciar na delegacia, porque uma criança de 2 anos, e a criança em desenvolvimento, ela morde para quê? Para judiar do outro? Não, para demonstrar os seus sentimentos, de amor, de alegria, de nervosismo, de ansiedade. Entende? Então, é a fase do desenvolvimento. Por isso que o Estatuto direciona a condição peculiar da criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento, é visto dessa forma. Por isso que ela responde quando ela é criança, e por isso que ela responde diferente quando ela é adolescente. Quem que perguntou? Alguém perguntou? Deixa eu ver. Qual seria a punição, professor, até mesmo a família da criança? Vai depender do que fez. A punição vai de omissão vai depender do que acontece. Todo um contexto que tem que ser verificado, entende, gente? Não tem direcionado, vai ser isso, vai ser aquilo. É todo um contexto que é verificado. Mas o professor que se omitir, ele pode, dependendo do que aconteceu, ele vai ser punido na lei, né? Ele pode ser, muitas vezes, recluso, muitas vezes pode responder processo, vai depender do que aconteceu, de um contexto, tá? Pode perguntar, Kathleen. Professora, em relação também à falta do aluno, se, por exemplo, a gente não... o aluno tem ali 3, 4 faltas consecutivas e a escola não aciona o conselho tutelar, também é uma forma de omitir, né? Sim, e ela responde por isso. Tanto é que o Estatuto da Criança e Adolescente, né, no artigo, quando você vai verificar a educação, fala da responsabilidade da escola, que ela tem que comunicar. A responsabilidade de quem? Do dirigente da escola, que é o diretor. Por que ela direciona ao diretor, de repente, não ao professor? Porque ela responsabiliza uma pessoa, entendeu? Então, o dirigente da escola, ele tem a obrigação de comunicar ao conselho tutelar as faltas
dos alunos que não são justificadas, mas depois de ter utilizado todos os meios para verificar essa falta. Então, verificou a falta, aconteceu alguma coisa, o aluno estava doente, o aluno viajou, o aluno, sei lá, ele justificou, pronto, não preciso comunicar ao Conselho Tutelar. Agora, se a escola foi atrás e não teve respostas, daí sim o dirigente da escola tem que comunicar. Claro que o professor comunica ao diretor, o diretor que comunica ao conselho. Mas por que direciona ao diretor? Por conta da responsabilidade, entende? O estatuto responsabiliza alguém. Então, a responsabilidade é para que nenhum fique jogando ao outro. O professor, não, eu avisei o pedagogo, não, eu avisei o diretor, não. Então, é o diretor. Se o diretor não mandar, ele que responde. Né? Ele responde por isso e pode ter, né, consequência. Muitas vezes é o processo administrativo e muitas vezes é o próprio processo, porque é verificado o que o direito está sendo violado. Ele não está indo na escola, ele não está desenvolvendo, é o seu direito. Por isso que é tão cobrada a frequência dos alunos, gente, é um direito. Tá? Respondi, Kathleen? Se não responder... Sim, Pro, obrigada. Qualquer coisa, pergunte, tá? Gente, está chovendo bastante aqui. Se de repente apagar a luz, não se preocupe, acontece nas melhores famílias, mas está chovendo bastante. Vamos lá. Aqui nós iremos verificar algumas questões que, de repente, né, para vocês entenderem o que pode cair do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, aqui, ó. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, assinale a alternativa correta, do direito à liberdade. O direito à liberdade é um dos artigos que é cobrado bastante na área da educação. Daí, o que direciona ao direito à liberdade? Eu vou direto à resposta para responder por que é, porque já é a primeira. E vou responder por que não são os outros. Então, o direito à liberdade ele vai compreender o ir, vir e estar nos logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Porque esse direito à liberdade, ir, vir e estar nos logradouros, e ressalvadas as restrições legais, é para criança e adolescente. Por exemplo, ela pode ir e vir, né, em vários lugares, mas ressalvadas as restrições legais. Por exemplo, você tem um baile lá, uma boate, ela pode ir? Não, é proibido para crianças e adolescentes. Entendeu? Então, o direito à liberdade vai ter ressalvas com restrições legais. Tem ambientes que ela não vai poder participar por ser criança e adolescente. Por que não é a letra B? Primazia de receber proteção e socorros em quaisquer circunstâncias não direciona o direito à liberdade. Tá? Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública também não direciona a liberdade, nem preferência na formulação e execução das políticas sociais. Isso daqui nós acabamos de verificar, né, da prioridade absoluta. Então, o que direciona o direito à liberdade é a letra A. Tá? O de ir e vir, né, ressalvas as restrições legais. Esses outros aqui, eles direcionam a prioridade que nós acabamos de verificar. Muito bem. Outra questão. Também outra dica para vocês. Quando num concurso público está escrita a palavra incorreta, a minha sugestão é grifar, é destacar, porque eu, por exemplo, meu cérebro sempre vai procurar a correta. Eu sofro muito com essas questões, porque eu tenho que pensar o que está sendo feito. Então, a minha sugestão, vocês, né, de repente, a pessoa tem mais facilidade, mas eu, por exemplo, gosto sempre de circular e mostrar. Eu tenho que procurar a incorreta. Então, eu vou procurar várias corretas e uma vai ser incorreta, né? Muito bem, vamos verificar o que está incorreto. Vamos verificar aqui que é a letra C. Por que as outras estão corretas e por que a letra C está incorreta? Então, vamos verificar a primeira, que é a letra C, que está incorreta. O adotando deve contar com, no máximo, 16 anos a data do pedido, salvo se já tiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Como é que eu vou adotar, né, 16 anos a data do pedido, ter a pessoa, né, no máximo com 16 anos? Não adota uma criança, quem tem 16 anos, né? Então, errado. Agora, vamos verificar as outras que estão certas.
O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança. Então, aqui, a letra A está falando desse direito ao respeito. Eu não vou lembrar qual artigo que era, mas acho que é o 7, não sei se não é o 7º artigo ou 15, não lembro. Não vou falar qual o número, porque o número dos artigos eu não lembro a sequência, tá? Mas ele fala no estatuto o direito ao respeito, à dignidade. Então, o que consiste esse direito ao respeito? Inviolabilidade na integridade física. É o que eu falei para vocês, os aspectos, por exemplo, antes que tinha as bancas de jornais com várias pornografias. Por que se evitou? Por conta disso. Nós temos que cuidar dessa integridade física, psíquica e moral da criança e adolescente. Isso é o direito ao respeito, que deve ser, né, deve ser executado. Direito ao respeito. Quem? A criança, ela tem que ser respeitada. Ela é uma criança. Entenderam? Por isso que eu acabei de dizer para vocês. Por isso que tem lugares que ela não vai. É direito ao respeito. O respeito é só fase de desenvolvimento, né? Abrangendo a preservação da imagem, outro aspecto importante, ó. O direito ao respeito, ele abrange a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Esse abrangendo a preservação da imagem é o seguinte, por exemplo, professores ou qualquer outro, por que nós não podemos tirar foto de crianças? Ou por que quando acontece alguma coisa contra a criança, não é colocado o seu nome, identidade, não é colocada a sua imagem, é o direito ao respeito. Abrangendo a preservação da imagem, identidade, autonomia, valores, ideias e crenças. Então, tudo isso tem que ser preservado. Então, se acontece alguma coisa, já deve ter visto várias situações, né? Aconteceu alguma coisa lá com criança e adolescente, não mostra nem o nome e nem a imagem. Porque senão a criança fica marcada. Vou dar um exemplo, né? Uma vez, acho que aqui em Ponta Grossa, fui em Ponta Grossa? Não foi em Ponta Grossa, mas em Ponta Grossa acho que também teve uma situação. Não lembro onde foi. E em Ponta Grossa teve uma outra situação. Eu vou falar dessa aqui, talvez todo mundo já tenha visto. Uma imagem que a diretora da escola, pegou uma criancinha de uns 3 anos, que ela estava nervosa e começou a quebrar tudo, e a diretora dizia, não pegue, não encoste nela. E ela foi quebrando tudo, né? E ela foi gravando. E postou essa imagem, né? Nossa, deu aquela repercussão. Para que ela não pegasse, para que essa diretora não pegasse essa criança, diretora não sou eu, essa diretora lá, não pegasse a criança e fizesse ela parar. Ela achou que estava se protegendo, filmando a criança. Só que essa imagem, né, apareceu em todo lugar, imagem, nome. Pior coisa, porque de repente ela não segurou a criança, não conteve a criança, ela não iria errar tanto quanto, né, se ela contivesse a criança naquele momento, do que ela ter posto a imagem dela. Ela não preservou. Então, ela inviolou, né, o direito ao respeito. Tá? Violou, né, não inviolou. Violou o direito ao respeito. Certo? Então, o direito ao respeito é tudo isso. Letra B. A letra B está correta, vamos verificar. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório, constrangedor. Então, esse é os aspectos da dignidade dessa criança. Nós temos que colocar a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório, constrangedor. Então, nós temos, é nosso dever de cuidar disso, né? E a adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais, né? Então, ele torna-se filho da pessoa, quando é adotado, né? Certo? Muito bem. Aqui é mais tranquilo, pode-se dizer, né? Aqui vai nos falar de um artigo, né, do Estatuto. Então, a criança e adolescente tem direito à proteção, à vida e vamos completar aqui, ó, saúde.
mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência, né? Então, aqui não combina com as outras, né? Com as outras palavras. Aqui, saúde até poderia, mas despontar não direciona nem criterioso, né? E aqui, a vida, a liberdade, crescimento saudáveis, condições vitais de existência, né? Então, não direciona também. E segurança, a vida é segurança, estudo regular, excelência também não condiz. Então, a letra A que é a correta. Muito bem. Segunda questão. Segundo prevê o Estatuto da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar. Gente, Conselho Tutelar, né, vou explicar assim em linhas gerais, ele foi criado a partir do Estatuto. Antes disso, a Constituição Federal direcionou a ser criados conselhos. Conselho Escolar, Conselho de Saúde, Conselho da Segurança, vários conselhos foram criados a partir da Constituição Federal de 88, por conta da democracia, para que todas as pessoas pensassem sobre a saúde, assim, né, cada segmento. E quando o Estatuto foi criado, ele também direcionou a ser criado um Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é visto como um órgão, que nós iremos verificar aqui, né, permanente e autônomo. O que é permanente e autônomo? Ele não vai acabar, ele é feito a partir de uma lei. Entendeu? Não é, por exemplo, o governo, está um governo, né? Estadual, é municipal, por conta que o Conselho Tutelar é no município. Então, está o Conselho Tutelar formado. Daí muda o prefeito, eu não quero mais esse conselho tido. Pode? Não pode. Por quê? Porque ele é formado por lei. Por isso, ele é permanente. Ele é autônomo. O que é autônomo? Ele não depende do prefeito. Não depende de partido nenhum. Ele vai decidir as suas ações de acordo com o Estatuto. As ações que o Conselho Tutelar toma são de acordo com o Estatuto. Então, outra coisa, o Conselho Tutelar ele é formado por 5 pessoas, formam um conselho. As decisões mais polêmicas, pode dizer assim, é o conselho que decide, por isso um conselho. Um conselheiro que vai atender, não vai sempre os 5, né, atender. Um conselheiro que vai atender. Mas dependendo da situação, ele se reúne para tomar as decisões, por isso é conselho. Então, ele é permanente, ele é autônomo, ele é não jurisdicional, ele é encarregado pela sociedade. O que é encarregado pela sociedade? A sociedade que escolhe, tanto é que teve domingo agora, né? Eleições para conselheiros tutelares. Então, a sociedade que vai escolher quem serão essas pessoas para trabalharem como conselheiros. E essas pessoas têm que ser maior, essa pessoa tem que ter uma vida, pode-se dizer, um trabalho, né, um direcionamento de ações. Ele não foi nunca preso, né, ele tem tem ética, tem profissionalismo, tudo isso é verificado, né, para que ele desenvolva bem o trabalho, porque ele vai lidar com crianças e adolescentes. Então, muitas vezes é feita uma prova, muitas vezes é feita uma entrevista, vai depender de cada município. Então, o município, muitas vezes, eles fazem prova, primeiro momento. Em segundo momento, a comunidade vota, né? Antes, aqui em Ponta Grossa, por exemplo, era feito um colegiado. O que era o colegiado? Representantes de direções de escola, direções de hospitais, direções de vários segmentos, prefeito, vereadores, vários segmentos votavam nos conselheiros. Hoje em dia, não. Hoje em dia mudou a votação. Quem que vota? A sociedade, a comunidade. Vai lá com seu título e vota. Por isso que ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo quê? Pelo cumprimento. Então, o Conselho Tutelar vai fazer com que os direitos da criança e adolescente se efetivem. Entendeu? Ele vai lutar por isso, pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente definidos na lei, que é o Estatuto, né?
Por que não é a letra A? Porque, falando do conselho tutelar, né? É um órgão permanente, sim, mas ele não é independente. Ele é autônomo. Ele toma as decisões, ele tem autonomia de tomar as decisões de acordo com o estatuto, né? Não jurisdicional, então que já cancela. Permanente, autônomo e jurisdicional, não é jurisdicional, é não jurisdicional encarregado pela sociedade, tá? Permanente, autônomo, não jurisdicional encarregado pelo poder público, não é encarregado pelo poder público, ele é encarregado pela sociedade, tá? Então, aqui não é independente, aqui ele não é jurisdicional, ele é não jurisdicional, e aqui ele não é pelo poder público, ele é pela sociedade. Então, a letra D que está correta, ele é permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente definidos nessa lei. Muito bem. Outra questão. Assegurar o direito à saúde e à educação ao sujeito menor de 18 anos, de acordo com o Estatuto do Adolescente, é dever da família, da comunidade, da sociedade, do poder público. Essa é a resposta correta. Por que não é letra A? Porque a letra A está dizendo uma questão de não prioridade. Nossa Senhora, nem se fala direcionado ao estatuto, porque o estatuto é prioridade absoluta, e senão aqui já elimina essa resposta. De responsabilidade exclusiva, não é exclusiva de ninguém. Todos têm a responsabilidade. Então, a letra B também não é. Por que não é a letra D? Da responsabilidade prioritária. Não existe prioridade. É todos têm o dever, família, comunidade, sociedade e poder público. Assegurar nessa criança, adolescente, os seus direitos. Pode ser direito à vida, à saúde, todos os direitos que nós verificamos. Aqui na questão direcionou a saúde e a educação, mas poderia ser todos os direitos. Tá? A questão sempre, gente, eu sempre digo, converse com a questão. Verifique o que está falando cada palavra, que faz uma diferença danada, né? E aqui, só para a gente pensar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, que é preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança. É um provérbio africano, para que a gente pense o estatuto dessa forma. Todos nós devemos nos preocupar com essa criança, o desenvolvimento dessa criança e adolescente. Então, a responsabilidade é de todos nós. Não é da família, só da sociedade, da comunidade, não. É todos nós temos essa responsabilidade. Por isso, é preciso uma aldeia inteira para poder educar uma criança. Todos nós pensando no melhor dessa criança, nós teremos crianças melhores, né? Se ninguém tem nenhuma dúvida, eu agradeço a aula de hoje e amanhã nós talvez iremos verificar mais alguns artigos do Estatuto, porque o Estatuto é uma lei que é bastante cobrada. Alguma dúvida, gente? Não? Então, beleza, e até amanhã. Obrigada e até amanhã.